Complexo 2 Podcast no ar. Mais uma vez, episódio 016. Aê! Eu pensei que você ia fazer um rap, meu. Mais uma podcast no ar, 16. mais uma vez, tal, 16. É, episódio mais do que especial, hein? Compilado aí. Vai dar pra fazer em um episódio só? Reunir o grupo aqui tá tão difícil que, mano... Acho que vai, né? Vamos aí, então. Mas bora, vamos que o assunto é o que não falta. É. Quem tá acompanhando aí, tá por dentro, sabe do que nós vamos falar aqui, do nosso congresso de verão, que não é um congressinho, eu não gosto que chama de congressinho mais, vamos mudar esse nome. Cara, nós mudamos, subimos a régua Não geral. tem Como é que como pode mais ser chamar de congressinho, congressinho? não dá. Hoje nós temos na mesa a pastora aqui com a gente. Aê! É o Didi Pegre. Ah. Oi, Aê. gente. Aê! E o grandão chegando já já. É, Rodolfo O Maris bichão. está na missão. Alê com a gente Tamo hoje. aí, família. E é isso, o pastor Marcinho. Vamos... E na mesa, o mestre. sempre Mr. ele, Fábio. sempre ele aqui no backstage, no controle dos botões. Os pickups. Isso aí. DJ Fabiano. Bom, tem bastante assunto, hein, pastor? Você quer fazer Tem. aquele Recap. recap? Aquele preâmbulo, né? É. Pra quem tá pegando esse podcast hoje, ele é um podcast especial. A gente tá começando sem saber se ele vai ter umas 17 horas. Brincadeira. Se ele vai ser dividido em 2, 3 vezes. Mas a gente teve uma semana que a gente chamou de congressinho e que já não é mais congressinho. Aliás, a Fran estava falando, o nosso congresso de aniversário ano passado foi tão... Caído. a galera não compareceu e tal. Não sei se era a gente que também Meio não pilhou, caído. né? Porque chamar esse congressinho de congressinho Não dá mais. não dá mais. né? Não. E nesse, Deus dirigiu a gente para falar sobre o tabernáculo. Isso ficou muito claro quando, na virada do ano, Deus nos levou para aquela palavra de Salmo 84, que diz: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira. A minha alma suspira pelos seus átrios, e até desfalece. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho. Eu encontrei teus altares. Um dia na tua casa vale mais do que 1000. E Deus estava falando: eu vou trazer amor pela minha presença, amor pela casa de Deus. E a gente começou a entender então que Deus queria falar com a gente através do tabernáculo. Então, introduzir o tabernáculo foi um grande mistério, porque pouca gente entende o tabernáculo, porque é uma coisa que soa Velho Testamento, soa... Judaico. Como é que é? Judaizante, sei lá. Alguma coisa assim, né? Mas Também soa rito, sacrifício, religiosidade. Então esse era o desafio. Só que o que a gente não conseguia compreender muito bem é que o tabernáculo nada mais é do que um modelo que seria cumprido em Jesus de como acessar a presença de Deus. Nossa, já deu spoiler, vamos terminar. É isso então. Também Valeu, fecha os gente. olhos. Mas é isso. Agora o grande barato era entender o caminho para se achegar à presença de Deus escondido, e os mistérios e os segredos escondidos no tabernáculo. E é isso que a gente viu em cada dia, um passo, uma peça diferente do mobiliário daquela que era a tenda do tabernáculo. Agora, o mais importante é dizer que tabernáculo significa tenda de habitação, lugar de habitação. Então Deus falou assim: olha, eu quero habitar com o meu povo, por isso eu vou dar para vocês um modelo do lugar da minha habitação, que é o tabernáculo. E esse foi a nossa jornada da semana. Sensacional, tem muita coisa, né? Eu vou fazer uma pergunta inicial, então, de bastidores. Como que foi para você, pastor, como o pastor Marcelo não está aqui, né? A pastora Faz deve ter acompanhado, a preparação dessas mensagens. Como que você digeriu isso? Quanto tempo que você está estudando? O que você leu? Conta pra galera como que foi. No fim do ano, eu tava com o Kevin aqui, e a gente, quando ele tá por aqui, cara, é uma relação super, super legal, assim, de amigo mesmo, né? Se bem que ele tem idade para ser o meu pai,
mas é uma relação super legal, cara, assim, mas bem informal mesmo e tal. E ele me falou de um cara que chama, vou ver o nome dele aqui agora, um cara que chama, peraí, cadê? Volta aqui. O cara escreveu um livro, e o nome dele é, oh meu Deus, por que não tá vindo aqui? Ele escreveu um livro sobre, ele destrincha muito os mistérios do Velho Testamento. Lá, de Pastor Digão, mestre também, que conhece muito o Velho Testamento, e o livro de Levítico, que é um livro emblemático, um livro bem de rito, tal. Ele falou sobre esse cara, e eu fiquei curioso. E aí, no dia de ele ir embora, ele me deu um livro, que eu li umas 3 páginas, não li muito não, mas o cara me chamou a atenção. Eu não sei por que eu tô com o meu iPad aqui aberto, e eu não sei por que eu não tô conseguindo abrir aqui, senão, ele chama aqui ó, Kevin alguma coisa, o nome do cara, aqui ó, que eu vou conseguir, ó. Ele chama Kevin J. Conner, é esse cara aqui, e ele, inclusive, eu tô com esse livro aqui que chama Os Segredos do Tabernáculo de Moisés. É um livro muito profundo, e desde que ele me deu, eu dei uma fuçada e fiquei falando, caramba, quanta coisa. E eu vou confessar pra você, cara, que eu sempre passei na frente de Levítico, de Números, dava uma espiadinha, uma piscada e falava, qualquer hora eu volto. Sabe quando você passa em frente a uma casa, um restaurante, você dá uma espiada, você sente o cheiro, é até legal, você fala, mas hoje não. Acho que eu vou em Atos ali, que é um pouco mais animadinho. Isso, aí você vai no fast food ali na frente e tal, né? E aí eu falei, cara, vou entrar hoje aqui. E aí quando eu comecei a entrar, cara, eu falei, é isso, cara, Deus vai trazer nesse ano um amor pela presença dele, porque é isso que representa e tal, e eu comecei a ler. Nos dias da virada do ano, que são dias meio mortos, né? Quer dizer, para quem viaja é uma beleza, uma delícia, quem tem filho e tal, mas a gente fica em casa, né? A gente não curte muito viajar nessa semana entre Natal e Ano Novo, a não ser que você vá para um lugar bem calmo, tranquilo, mas se não, muvuca, praia, trânsito, fila de quarteirão para comprar pão, acaba a água, aquelas paradas de temporada, a gente fica em casa. Choveu muito e eu fiquei no computador, e aí comecei, cara, e aí eu achei um videozinho e eu comecei a editar ele, joguei no meu programinha de edição, eu uso o Final Cut Pro, chama Baby, olha isso, olha que legal, acho que eu vou fazer um teaser, acho que eu vou fazer isso. Comecei pelos vídeos até. Daqui um pouco fui lendo, e era uma maratona, e eu passei os primeiros 10 dias do ano maratonando ali, lendo. Produzindo videozinhos. Nunca foi tão antecipado assim um congresso, né? Porque a Exatamente. gente é bem brasileiro, né? Então a gente acaba fazendo tudo no final, tudo no último dia, correndo com as coisas. E esse evento não, ele foi bem pré-produzido, assim, com muito tempo. Então primeiro saíram os vídeos de entrada ali de cada dia, já estavam prontos lá no dia 5, 6. Inclusive no fim do ano passado, eu chamei a Dani, a nossa secretária, e falei, vamos fazer uma parada de tabernáculo ano que vem? Vamos. A Franzi empolgou, a Lu empolgou, a Dani empolgou, e a Miriam da zeladoria empolgou, tal. E aí quando virou, a gente marcou uma visita, nos primeiros dias do ano, a gente marcou uma visita no Templo de Salomão da Igreja Universal. E a gente foi lá, muito legal, recomendo, 40 mingau, né, não é baratinho, mas você entra lá e me surpreendeu. O que precisa explicar é que eles têm o templo deles, o templo da igreja deles. Mas tem um tour lá, né? Ao lado eles montaram um tabernáculo nas medidas, nos moldes do Antigo Testamento, e isso é uma atração turística mesmo, que você faz. Inclusive, no dia que nós fomos, infelizmente, o templo, ou seja, a igreja deles nem estava aberta. Então a gente só teve a experiência mesmo no lugar que é um lugar de turismo, né? E é em escala real? Escala real. O que é muito legal, porque eles têm o cercado do tabernáculo em escala real, aí você fica num lugarzinho ali de espera que tem alguns objetos da era do Egito.
Então é tipo, vamos sair do Egito e ir para o tabernáculo, né? Porque também eles têm essa questão do Egito, porque eles têm os utensílios e alguns figurinos que eles gravaram a novela deles lá. Ah, verdade. Eu esqueci o nome. Como é o nome? De Moisés. Moisés mesmo. Eu vou fazer uma coisa nova aqui, hein, Cauê? Se você estiver assistindo no YouTube e não no Spotify, eu vou pôr umas imagens. Aí você vai ver umas imagens agora, daquelas coisas que a gente viu do Egito. Tem uma carruagem, um sarcófago, umas coisinhas ali do Egito. São cenográficos da novela deles, da novela. Nossa, que top. Umas peças do efeitos negócio. audiovisuais aí pra você, que nós estamos evoluindo. Segura, mano. Vamos pegar o gancho aqui, a nossa pastora não pregou efetivamente no congresso. Fui dispensado. Pois é, imagina, mas a gente sentiu muita falta. Olha aí. Briga. Eu discordo, porque ela que chegou pra mim e falou assim, dispensa. não, vai você, não foi isso? Mais ou menos isso? Claro. Mas eu quero pegar essa deixa porque, com certeza, a gente sabe que a nossa pastora esteve envolvida principalmente nos bastidores. Para quem não assistiu e não teve aqui presencial, a gente tem as pregações todas salvas no nosso canal, Márcio Ávila, não deixe de acessar. Boa. Você que esteve aqui, e é muito importante também recapitular, mas para quem teve, quem assistiu, viu que tiveram... Acertou a palavra de primeira, Recapitular? Recap. Mas viu que houveram elementos físicos ali, né? Elementos fundamentais para uma compreensão e uma imersão. E pastora, você esteve envolvidaça em todo esse processo. Como foi tudo isso? Não. Não? Não, brincadeira é assim... para quem não sabe, todos os dias havia um elemento e a gente reproduziu, fizemos réplicas, não réplicas fiéis dos tamanhos, mas fizemos réplicas de todos os itens do tabernáculo, né? Como igreja nós fizemos isso. A gente não tinha ouro suficiente para fazer a réplica. Porém, foi uma experiência mesmo, e mais do que a experiência de apresentar esses itens, esses utensílios ali no altar e todos os dias, né? Que cada dia era uma surpresa para a igreja. Foi muito legal porque no primeiro dia foi uma grande surpresa, tipo, abrimos cortinas para que apresente-se a primeira peça e tal. Foi muito legal, foi um dia emblemático. Gente, tinha até cheiro na igreja. Primeiro dia teve experiência 4D. Né? Era experience. Cheiro de sacrifício. Era experience, né? E havia um grupo de pessoas. Na verdade, as pessoas foram sendo... algumas pessoas foram sendo, assim, convidadas a participar disso, né? Pessoas que têm talentos nessas áreas, que podem produzir. E pessoas também que estavam perto ali na hora e resolveram se envolver. Então, foi muito especial. Muitas como pessoas. Que a gente chamava? Instituições... Basileias, era a instituição de Basileia. E na verdade eu fiquei pouco envolvida no começo, porque o Ale falou que eu tava super envolvida, mas é mentira. Não, quando a gente foi na tenda lá de Salomão, da Universal, que a gente vai voltar a falar porque é um tabernáculo bem bonitinho, cara, a gente saiu de lá, ela voou pro Brás, ela já queria comprar 25 o pano de azul, março. roxo, as bolinhas, o enfeite, não sei o que, voltou bombada, com todos os petraquetecos de enfeitar. Não é que é mentira, né? A gente tá tão acostumado a te ver na frente de tudo, que quando a gente viu aquela excelência, todo mundo imaginou que você estava coordenando tudo a parada. Não, entendeu? não estava. Por incrível que pareça, a Sarinha estava coordenando junto com a Lu e com a Dani. E tudo que foi acontecendo ali foi excelência da mão de todo mundo. Não havia, assim, uma pessoa que era a pessoa. Porque apareceu costureira aqui, gente que nunca costurou. Gente que nunca pintou. Gente que nunca fez. E de fato, eu tive várias experiências, já que você está perguntando dessa parte, né, da pré-produção, foi muito especial, porque assim, eu e o Má, a gente se ama e tal, mas assim, ele estava muito envolvido nisso, e quando o Má está muito envolvido em alguma coisa, eu entendo que eu tenho que
assim, não ser... Um passo pra trás. Dar um passo para trás. Exatamente. Ficar no suporte ali. Não, porque o Mar é intenso e ele estava muito envolvido e eu gosto de ver ele muito envolvido. É uma imersão mesmo, né? Uma imersão. Então, eu tava um passo ali para trás, tava só acompanhando. É óbvio que eu tenho uma facilidade com essas coisas, mas tinham outras pessoas ali que estavam muito próximas a ele e produzindo aquilo tudo. Algumas pessoas foram criadas assim, algumas frentes. Então tinha frente de marcenaria tal, e algumas pessoas estavam responsáveis por algumas coisas. Então realmente o negócio andou mesmo sem a minha presença e foi muito legal. E no final eu dei uma minha envolvida, assim, entendeu? Mas assim, menos administrativamente, que é o que eu gosto de fazer, mas eu acabei trabalhando fisicamente, fazendo coisas que eu realmente não tenho nenhum talento. Eu sou muito ruim com as minhas mãos. A gente brinca que eu tenho 2 mãos esquerdas, mas assim, na verdade, até a minha esquerda é bem ruim, né? Mas pra quem não sabe, aquelas tábuas da lei do sacerdote lá tem mão da vossa pastora. Várias coisas eu acabei fazendo, assim, Deus foi dando graça. Por exemplo, eu entrei numa sala e o seu Arilton falou, não tá bom isso aqui, esse pé tá muito liso e tal. Eu falei, deixa eu ver. E pus a mão e fiz alguma coisa que eu não sou capaz de fazer naturalmente. Inclusive a vara de Arão, né? Ficou top, incrível. Nossa, nós vimos uma vara de Arão. Eu confesso que eu entrei na internet para comprar algumas coisas. Nós não vamos conseguir confeccionar tudo, né? Você acredita, cara, que tem Arca da Aliança revestida de dourado? Tá lá no Mercado Livre. No Mercado Livre, para vender no tamanho original por 10 mil? Reais. 8 mil reais. Tipo, pra você meter na tua sala assim, deixar lá? Sei lá. Sei lá, pra fazer aquilo que a gente fez, de repente. E aí, cara, tem umas varas de Arão tão mequetrefe, cara. Uns negócios de plástico, de resina, nada natural. Tinha uns LED, mas tinha uns LED? Não, um sabre. Era o sabre de Star Wars. Aí a gente falou, nossa, a gente pode fazer. E aí as coisas estavam ali, a gente foi criando todo mundo junto, muitas mãos. Aí tinha um grupo, a Sarinha tava lá à frente, legal, as meninas, todo mundo, cara, envolvidão. E aí esse grupo foi fazendo. E mais, gente, o que vocês talvez não saibam é que lá no Ministério Infantil, no anexo 2... No anexo 2. Já fica aqui a dica. Quinta-feira e domingo, o anexo 2 estará aberto para quem quiser ver a exposição das peças e um mini tabernáculo montado lá. Olha que interessante. R$40 igual, brincadeira. Não, mas olha que interessante, né? Olha que interessante, mas assim... a gente estava produzindo isso e não ficamos divulgando, porque também a gente queria que fosse uma grande surpresa para todo mundo, um presente para a igreja. Só que a líder do infantil, que é a Selma, ela veio, eu vou produzir as coisas do tabernáculo. Eu falei, calma, Selma, já está sendo produzido. Então, assim, eu percebo que a igreja, ela é um grande organismo vivo mesmo, e um respira aqui, o outro pulsa ali, e o outro bate o coração ali. Aí ela quis muito já fazer, aí eu falei, não, está sendo produzida, a gente já está produzida. Aí ela pegou, ia lá com o pessoal do infantil. E nisso, assumiu construiu as tendas, né? E as peças, o seu Ari e o seu Zé fizeram um lindíssimo trabalho, cara, porque... Carlão também. Que por sinal, se tornaram os sacerdotes também lá, Se tornaram sacerdotes. Pra quem não viu, tem que ver. Nós tínhamos sacerdotes, vestidos de sacerdote, foi muito especial. Cara, eu falo dessa coisa dos elementos, porque isso deu uma... A gente que tava ali no culto, eu vou começar aqui falando sobre, por exemplo... Fala você, Ale, que tem 30, 40 anos de igreja. Cara, a experiência daquilo que foi ministrado, ela é incrível, porque a palavra de Deus ela é viva e a verdade vem e ela corta, independente se você é um neófito ou você é velho de igreja. Mas, por exemplo, eu lembro ali quando você estava com a Matilda no colo, para quem não sabe, a Matilda foi o nosso novilho ali, o do sacrifício, né? E a experiência daquilo que é contado na palavra, com aquilo que é visto, a experiência visual com aquilo, não é que te torna isso mais verdade ou não,
mas é como se viesse uma bomba, tipo assim, cara, você tem noção do que é a história? Porque a gente olha, por exemplo, hoje, vou fugir aqui de lado um pouquinho, mas por exemplo, a gente tava falando hoje, por exemplo, lá no culto, sobre o sacrifício de Isaac. Cara, a gente passa pela Bíblia sobre uns fatos desse, o sacrifício de Abraão sacrificando Isaac. Cara, a gente pensa assim, cara, foi algo muito simples, muito tranquilo. Cara, foram coisas muito sérias que aconteceram. E a experiência com o tabernáculo, ela é algo muito profundo. Aquele começo, onde a gente começa ali ministrando sobre a parte do sacrifício e o altar, cara, realmente você pôs muito pé no freio ali, porque a coisa era violenta, era muito sanguinária, era... E é constrangedor, né? Pra Exato. quem vê, né? Então... E tinha ministério infantil nos dias, mas eu percebi que os pais de crianças, de pré-adolescentes... Fizeram até questão dos filhos estarem lá, né? Pra ver tudo isso. Só que eu via crianças lá de 10, 11, 9... E era uma chance super legal deles terem acesso visual a isso tudo, um culto e tal. E eu dava pra pegar mais pesado. Eu não tenho dúvida. Que não tenha sido... Até porque a realidade era muito mais do que isso, e as crianças da época viam isso. Mas Jesus amanciou quando ele veio... quando ele resolveu se fazer sacrifício, né? Ficou mais fofo. Mas, por exemplo, a Franci não consegue assistir o Paixão de Cristo? Paixão de Cristo até hoje. Mesmo. Eu ia discordar de vocês justamente nesse ponto. Jesus aplicou no corpo aquilo que era no bicho. Pra nós, né? É verdade. Mas é muito mais pesado, irmão. Tá doido? Mas facilitou pra gente aqui, né, gente? Tá maluco. E, por último, eu queria falar assim que eu acho que a igreja... ter acesso a essas informações tão bíblicas, assim, raiz, e também tão ilustrado, nunca mais a gente vai esquecer. É verdade. Eu me lembro, vou dar um testemunho, assim, que quando eu comecei a ler a Bíblia, e a gente vai a gente chega nesse lugar aí, Números, Levítico, e tem muitos detalhes, números, côvados, altura, largura, madeira de acácia, ouro refinado, cobre e jaspe e tantos detalhes assim que você tem muita dificuldade de ler a Bíblia. É muito difícil ler a Bíblia, porque você fica perguntando, mas por que tem tudo isso escrito aqui? Não me faz sentido nenhum. E quando você tem uma experiência dessa, né? A gente participou da manufatura do colete sacerdotal, e aí a gente ficou lá colocando uma pedrinha de urim, tumim, como que ia ser feito aquilo, né? E fura de novo, e pinta de novo, e aí depois 2 pedras em cima, que são... Então, é muito grande tudo isso. Então, por exemplo, a gente participou da manufatura de decoração de algumas coisas e tinham mini romãs e foram modadas, nós modamos nas mãos, né? Aquelas mini romãs e tal. E a gente vê tudo isso, o Antigo Testamento, como uma grande mancha. Mas assim, você começa a perceber como o nosso Deus é um Deus de detalhes. Sim. E como os detalhes revelam o poder, a glória e o cuidado, assim, minucioso do Senhor com cada um de nós. É muito louco. Eu, por exemplo, tive uma experiência... o seu Ari estava muito, assim, inconformado com a bacia. E, inicialmente, a bacia, ela era um utensílio simples. Nós vamos chegar nela. E aí o seu Ari falava, mas tá simples demais. E aí eu ouvi o áudio de manhã na minha casa, era o dia de pregar a bacia, a gente tinha um monte de compromisso naquele dia. E eu ouvi o áudio e o Márcio falava que a bacia era decorada com os espelhos que as mulheres trouxeram do Egito. Putz, me deu uma louca, eu falei, tem que ter espelho, tem que ter espelho, tem que ter espelho. Enlouqueci. Tipo, 4:45 eu entrei numa vidraçaria com um espelhinho normal na mão. Eu falei, o senhor consegue cortar pra mim? Aí ele falou, tal, convenci, tal. Ele falou, quantos? Eu falei, sei lá, uns 10, 15, 20. Quanto o senhor conseguia? Eu tinha um espelhinho na mão. Ele me voltou na mão, com o espelhinho dele na mão e com 40 mini espelhinhos. E aí eu falei, meu Deus do céu. Cara, a gente tava falando de novela, né? Vocês falaram de novela. Cara, pensa em imersão de uma parada dessa pra fazer uma mega produção de uma novela. É demais. Eu tava lembrando do filme da Paixão de Cristo, que parece que o ator que teve aquele cruzar de olhar entre Jesus
Parece que o cara foi tocado e tal. Tem toda uma coisa dessa o dessa atuação dele. Como é o nome dele mesmo? Eu esqueci. Barrabás, o cara que fez Barrabás. Não, o próprio cara que fez Jesus, ele se converteu. Testemunho lindíssimo, lindíssimo. No momento de filme, de construção Aquela de elementos, imagem dele cara. do lado do Mel Gibson, ele todo ensanguentado, é muito louco. A gente fazia as coisas assim, por exemplo, era um domingo, a gente tava fazendo um utensílio. Cara, a gente conseguia ter material, tipo uma renda decorativa, e sobrava menos de um dedo da renda e terminava o utensílio. Nossa. Sabe, coisas incríveis ia acontecer. Aí o espelhinho, eu fui pingar um negócio que era um cobrezinho, assim, deu 40 pingos em 40 espelhos. Sabe, As coisas... moldurinhas, né? Detalhezinhos, cada coisa louca. Vamos avançar que nós estamos... Nós já falamos 20 anos, nem entrando na palavra. Só pra lembrar, o cara chama Jim Caviezel, você procura o testemunho dele, é lindíssimo. Top demais. Bom, tudo isso aqui para a gente introduzir e vocês que estão ouvindo entender que a primeira coisa de tudo é o sacrifício, né? Então, para acontecer o congresso, teve bastante sacrifício do pastor, de mergulhado, da galera que colocou a mão, que organizou, de todos os obreiros e tudo mais. E aí a gente chegou no primeiro dia, né, do altar do sacrifício, que... o altar do sacrifício era o primeiro. Deixa eu só, para quem tá pegando, introduzir o seguinte. O tabernáculo era uma tenda móvel que Deus desenhou, que... dava para montar e desmontar no deserto. Então ele tinha um átrio, que era um pátio de 50 por 25, lembrando que a medida bíblica é côvados, e côvados ninguém sabe exatamente quanto é, mas estima-se que seja aproximadamente 47 centímetros. E aí então estima-se que era entre 22,5 a 25 por 50 ou 45, alguma coisa assim. Vamos ficar com 50 por 25. E dentro desse espaço de 50 por 25 tinha uma tenda de 5 por 15, e esse era o modelo do tabernáculo. Existiam 6 peças. A primeira era o altar do sacrifício, a segunda a pia do lavatório, dentro da tenda 3 peças, que era a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso, e dentro de uma tenda menor, dentro dessa ainda era o Santíssimo Lugar com a Arca da Aliança. E cada dia a gente passou por uma peça, o que ela se representava como um passo que se dá em direção à presença do Senhor, rumo ao Santíssimo Lugar. Então você sai do átrio, entra no Santo Lugar, e do Santo Lugar você tem acesso ao Santíssimo Lugar, né? E essa é a jornada de encontrar a presença de Deus, porque a palavra diz que quando Deus deu o plano do tabernáculo, ele mesmo disse que ele se encontraria no Santíssimo Lugar, entre os querubins da Arca da Aliança. Ali ele encontraria o homem. Então foi uma jornada, e o primeiro foi o altar do sacrifício, que foi muito legal, porque a primeira coisa que Deus requer de você quando você vem para caminhar com ele é um sacrifício. Sacrifício de que tipo? Na época era um sacrifício de um animal, um sangue derramado pelo sangue daquele que tinha pecado. E agora o sangue do animal era a justificação e a expiação do pecado que aquele pessoa tinha cometido. E agora então ele poderia seguir desde que houvesse preço de sangue pago. Isso é muito, muito simbólico, porque em cada peça a gente vê Jesus, e óbvio, Jesus foi aquele que pagou o preço de sangue por nós, né? Só que, cara, é muito rico. Por exemplo, no altar de sacrifício existem, se eu não me engano, 13 sacrifícios diferentes que são oferecidos ali, dependendo do propósito, dependendo do pecado, e cada um deles tem um rito. Então é muita coisa para se falar, para se explicar, mas o que fica é que para você entrar no átrio, você entra já de cara com sacrifício, e para você seguir, você precisa sacrificar algo. Essa era a ideia do primeiro dia. Que foi incrível, né? Toda essa experiência, tem que assistir aí. Se você tá ouvindo, não assistiu, volta lá no canal aí e pega que tá incrível. Bom, eu acho incrível também, a pastora falou um negócio interessante. As pessoas, elas leem isso e falam, puxa, isso é tão complexo, isso é tão estranho, né? Como assim e tal? Mas quando você põe Jesus na figura de cada etapa ali, aí fica tudo clarificado. Então a gente sabe, né? Puxa, para nós aqui isso não é novidade, que Jesus é a representação. Mas eu achei incrível porque
às vezes a gente tinha a oportunidade de ficar ali, eu sentei na escadinha ali, né, pra dar lugar e tal, eu fiquei de frente pra igreja e eu via no rosto das pessoas, assim, ó, você via que a cabeça ia explodindo, assim, a pessoa ia olhando e ela ia entendendo aquilo. Talvez pessoas que caminharam muitos anos, que, sabe do tabernáculo e tal, mas o nível de detalhe que foi falado em cada dia, né, que eu acho que a gente não sei se a gente vai ter tempo hábil aqui pra falar de cada um, mas essa parte de Jesus aí aplicando em tudo. Falar sobre o que a gente não conseguiu falar lá, de repente, ou qualquer curiosidade, pergunta. Eu tenho perguntas, né? pastor. Os anexos, boa. Para quem não viu, o pastor sacrificou publicamente uma ovelhinha de pelúcia, representando um sacrifício ali. Como foi essa experiência, pastor? Desde o começo, eu queria trazer uma parada mais visual. Por isso que a gente falou, vamos confeccionar as peças e tal, né? Quando eu pensei em uma pelúcia, eu nunca imaginei que ia ser um negócio assim, ó, passa aqui, então pego aqui, ponho aqui. Ia ser só uma coisa aplicativa, assim, nada... Ilustrativa, assim. E de repente, a Francis voltou do braço com uma ovelhinha bonitinha, cara. Eu falei, cara... Ela tinha chifrinho. Essa ovelha aqui, dá uma ovelha, né? Dá pra fazer, não é um negócio assim. Aí, cara, eu comecei a entender que aquele altar tinha muito sangue. Quando eu começava a emergir na cena de que litros e litros de sangue eram derramados ao redor do altar, de que animais e animais eram sacrificados todos os dias ali dentro, o cheiro de sangue, o cheiro de carne queimada, de morte, né? De morte, as moscas, o calor do deserto, os animais, o barulho. Você já viu um porco ser sacrificado, uma ovelha? É um berro, é um negócio horroroso, que eu fico imaginando como que era aquela cena, cara. E eu falei, quer saber? Se a gente conseguir, deixa eu melar de sangue esse altar. Então a gente foi ali com a tinta vermelha e eu joguei assim, aspergido. Porque eu falei, não era aspergido. Cara, isso aqui era tomado de sangue. Tem um dos sacrifícios que é o de rolinha ou de pomba. Literalmente, o sangue tinha que escorrer pela borda. Então, o sacerdote destroncava o pescoço, matava a rolinha, rasgava ela e ela ficava ali e o sangue escorria. Então, cara, como é que não vai ter um sangue escorrendo? Vamos botar uma tinta vermelha aqui. Eu acho que era possível você não ver mais a cor do altar. Possível. Porque você só via sangue, não era... É possível, cara, que era um negócio, né? E pensa, cara, vento com areia e um negócio sangrento. Sangue, cara, é viscoso. Ele tem uma propriedade. Não devia ser nada bonito, sanitário, cheiroso, cara. Quando seca na areia ainda, fica pior ainda. Cara, devia ser brabo. E é calor, né? E é calor. E uma pessoa me perguntou assim, pastor, como é que eles tinham uva e azeitona no deserto? Porque eles estão no deserto. O que a gente não entende é que cada acampamento que eles ficavam anos. Eles não davam um pouquinho, acampavam um pouquinho. Porque senão eles teriam chegado em 3 meses. Eles chegavam a ficar acampados em alguns lugares anos. Eu não posso te dizer, mas tem lugar lá que eles ficaram tipo 9 anos, no mesmo lugar. Então, obviamente que eles produziam, cresciam árvores, cresciam seus frutos, levavam seus ramos, seus pés de não sei o que, entendeu? Eles carregavam ali. Eles tinham acesso à água, porque em todos os lugares que eles acampavam, Deus dava para eles uma forma de ter água. Em 2006, eu fui para a Jordânia e eu fui até Petra. E em Petra, no caminho para Petra que a gente fez, você para num lugar que hoje tem um monte de vendinha, e tem ali a cena da pedra que jorra água, que dizem que é a mesma pedra e a água sai da pedra. É uma loucura, irmão, aquele negócio lá, é um negócio louco. Vou pôr a imagem aí da água aí, se der pra pôr nas cenas aí, embutir. Marca aí pra mim, Fabi. E então eles tinham acesso à água, eles podiam fazer
azeitona, uva, produzir e tal. Mas eles ficavam parados. Então, pensa naquilo lá, mês, semana, mês, ano, outro ano, 5 anos, 7 anos, aquilo ali parado e os sacrifícios rolando, cara. Ano, entra ano, sai ano. Até porque era uma galera, né? Nós estamos falando de quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Entre todos, mulheres e Sim, etc. Tem cidade hoje que não tem isso, né? Muita gente. Então você, por exemplo, se eu causasse algum prejuízo para você, eu tinha que sacrificar e depois te restituir pagando 1/5 a mais. Se eu fizesse algum pecado por ignorância e depois eu descobrisse, eu tinha que ir lá e sacrificar. Pecado de culpa, eu tinha que ir lá. Pecado de comunhão, para selar acordo, porque nós estamos há 9 anos. A minha filha tinha 13, o teu filho tinha 14. Nós ficamos aqui, agora eles têm 25 e um filho, no mesmo acampamento. Dá para entender? E agora nós demos eles em casamento. E agora a gente vai selar isso. A gente leva um sacrifício de comunhão. Então, são tantos modelos de sacrifícios ali que o negócio devia girar, cara, que devia ser uma loucura. Era muito. Fora o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que tudo se entende que era ao nascer do sol e ao cair do sol. E esses eram constantemente feitos. Agora, você imagina, cara, o que era manter aquilo aceso, trazendo lenha, trazendo árvore. Da onde? Tinha que caçar no deserto, árvore, derrubar, trazer lenha e etc, etc. Então era uma operação, irmão, que devia ser um negócio brabo. Era um acampamento que praticamente girava tudo em torno desse modelo, né? Praticamente era eles tinham os gados e tal, mas girava em torno desse movimento, né? Do tabernáculo, né? Você se lembra, cara, que quando Moisés saiu do deserto e ele foi até o deserto de Parã, se eu não me engano, ele encontra Jetro e Zípora vai ao encontro dele. Quando ele saiu de Midian, ele levou Zípora e os 2 filhos, Gerson e Eliezer, e sei lá. Ele foi pro Egito. Em algum momento ela vazou. Tipo, mano, preciso ver meu pai, tá muito longo, o faraó não cede, já tá na 6ª praga, eu vou embora. Quando der certo, você me liga e a gente se encontra em algum lugar. Beleza, eles saem. Eles estão agora naquele deserto e a Bíblia diz que havia uma fila infindável de pessoas procurando Moisés para Moisés julgar situações. Cara, ele pegou a minha galinha. Não, é minha. Não, a minha tem uma marquinha no pé. Não, era minha, eu conheço. Como que a gente resolve isso? Pô, filho dele jogou uma pedrada no meu filho. Como é que a gente faz? O fulano, tem a barraca dele voou em cima da minha, derrubou minha... Meu irmão, pensa. Cara, posso fazer um parênteses aqui? O cara era pra ser um príncipe do Egito, né, meu? E o cara foi cuidar de gente do mais... Foi. Meu Deus, cara, foi uma loucura, meu. Loucura. E agora, Jetro, a gente vê o conselho de Jetro, e Jetro fala pra ele, cara, o que você faz é insano. Hã? É insano. Você vai... É insano pra você e insano pra galera que fica no sol. Imagina você pegar uma fila, cara. Você é o 100º da fila, né? Tipo, o que você vai fazer hoje? Também não tinha muito o que fazer nesse... Eu vou pegar uma fila ali, né? Aí, pá. Aí chega lá. Aí Jetro fala assim, faz líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10 e tal. Nesse ponto, não tinha lei ainda. Eu quero falar com Moisés. Eu quero falar com Moisés. Porra. Não tinha líder, não tinha lei ainda. Era Moisés. Mano, deixa eu buscar Deus aqui. Cara, eu acho que, dá outra galinha aí, próximo, entendeu? Então, não tinha lei ainda. Deus viu que era necessário lei. Agora, cara, o que acontecia? Tinha pessoas treinadas para isso. E a tenda, o tabernáculo com átrio e tal, ficava bem no meio das tribos, todas as tribos. Então, lá devia ser um lugar, cara, amplo, com as tendas dos levitas mais perto, e agora ficava um monte de gente ali fazendo julgamentos e ajuizamentos ali das paradas que aconteciam e tal. Sinistro, você emergir assim ali, você, mano... Cara, dá medo de ser chamado de levita depois de olhar o trabalho desses caras, né? Porque é uma vergonha, né? O que esses caras faziam naquele tempo e o grau de envolvimento, comprometimento com o tempo, com a vida, né? Não, eles viviam para isso. O que acontece é assim, um dos sacrifícios, e a gente focou nesse,
era o sacrifício de holocausto. Inclusive, um dos nomes do altar é o altar do holocausto, que é o holocausto, rolá, é a palavra hebraica para queimar até o fim. Mas existiam muitas ofertas que você não tinha que queimar o animal até o fim. Tinha um rito. Um deles, você tira o peito e a perna esquerda do cordeiro e ele ia para o sacerdote. Tem umas paradas dessas. E agora eles se alimentavam disso. As ofertas de bolos e de manjares ia para o sacerdote também, porque os caras precisavam viver, ofertas comer, de comunhão, etc. Ofertas pacíficas. Eles não estão ouvindo você, Bê. Oxi. Tem que falar pertinho. Ofertas de comunhão, ofertas pacíficas. Essas ofertas aí eram... Aí depois o ofertas sacerdote por levava. expiação, né? Mas pegando esse gancho aí que você falou, que foi o primeiro dia, você fez uma introdução muito importante, isso aí tudo. Porque o tabernáculo ele tem um objetivo, né? Deus desenhou ele com um objetivo. Você consegue resumir para nós o objetivo? É verdade, consigo. Na verdade, assim, Deus separou um povo para ele. O povo que ele tirou do Egito, que seria uma nação dele, propriedade exclusiva, uma nação santa, uma nação separada de sacerdotes. O que é sacerdote? Aliás, se você ouvir essa semana, você está convidado para o culto domingo. Nós vamos apresentar o sumo sacerdote e falar sobre o sumo sacerdote. E a gente estava? O objetivo do tabernáculo. O objetivo, uma nação de sacerdotes, isso aí. Uma nação de sacerdotes. O que é sacerdotes? Sacerdo, significa sagrado, e otis, que é aquele que opera. Então ele é o que representa o sagrado. O sacerdote, ele é o operante. Carrega, né? Carrega algo assim. E otis é como se fosse a pessoa, vai. Então ele representa o que é santo e sagrado. Então agora, para que você não toque no... tentar alguma coisa besta. Para você não sujar a parede, põe essa luva. Para você não sujar o meu carpete, põe essa meia. Então, porque o tapete é santo e o teu pé é sujo, então põe alguma coisa aí no meio para não tocar. Então Deus santifica os levitas para que tudo que tocasse em Deus, vindo do povo, passasse por esse filtro santo que era o sacerdócio. Dá para entender? Não. E agora ele levanta os sacerdotes. Ele queria que a nação fosse isso. E para ele fazer isso, a nação tinha que santificar. Chegou na hora da experiência da santificação, o povo não viveu isso. Isso está em Êxodo 19, quando eles chegam no Monte Sinai. Cara, como o povo não se santificou, Deus falou assim, bom, é uma pena, eu queria fazer uma aliança com vocês, e a minha aliança era a seguinte: se vocês guardassem e me obedecessem, vocês iam ser essa nação santa. Mas vocês não conseguiram, então não vai rolar. Eu vou desenhar um modelo, então, para que vocês possam se achegar a mim, porque vocês não são santos, não são puros. E agora o processo do tabernáculo habilitaria o homem impuro estar em contato com Deus Santo. Mas agora eu vou fazer uma perguntinha. Mas você acha, pastor, que o que impediu o povo, porque a Bíblia diz que o povo teve medo, certo? Na onisciência de Deus, ele não esperava pessoas 100% limpas e santas. O fato deles terem medo de ter terceirizado o relacionamento que Deus queria ter com eles. Então, porque o povo fala tu, Moisés, para que não morramos. E, teoricamente, eles terceirizam esse relacionamento que eu acredito ser o plano original de Deus. Por medo, ou sei lá por qual motivo. Isso está relacionado ao que Deus... Vou deixar mais claro. Alguns dias atrás, aqui, alguns episódios mais anteriores, a gente até usou essa expressão, né? Lugares onde os relacionamentos são frágeis, as leis têm que ser mais fortes, mais rígidas. A lei, então, e todo o processo, ela surge porque... Se faz necessário, você quer dizer, né? Se faz necessário porque o homem, ou a galera, o povo, não quis se relacionar com ele. Não é isso? Não. A gente vai entrar numa jornada teológica aqui nos próximos minutos aqui. Espero que você goste se estiver ouvindo, porque a grande questão é a seguinte. E esse, cara, é uma doutrinação teológica
perigosa se você não compreender. Por quê? Quando Deus dá para o homem o livre-arbítrio, Lá no Éden, lá atrás, lá. ele automaticamente assumiu o risco de o homem não fazer conforme ele queria. Certo? Certo. É como se você falasse assim... Abrir mão do controle. Abrir mão do controle. É como se você tirasse a coleira do teu cachorro. Você assumiu o risco de ele avançar em alguém e fazer. E você deu governo pra ele ali. De certa forma, de escolha, né? Não, Eu ensinei o animal... meu cachorro por 3 anos. Eu confio nele ou não confio. Mas se eu tirar a coleira, eu corro o risco dele fazer ou ir pra rua. Não morder alguém, mas ele ir pra um outro caminho. Certo. E Deus Ele arruma outro dono. E Deus viveu isso. Então, e esse é o grande lance. A Bíblia fala que Deus odeia o pecado. Deus nunca criou o homem para pecar. Mas através do pecado, ele cria soluções. É aquela velha história. Você acha que Deus queria que Davi tivesse pecado? Óbvio que não. Mas através da mulher que Davi pecou, ele gerou o próximo rei mais sábio que já existiu. Então Deus pega o pecado, rearranja para fazer algo bom. Transforma uma maldição em bênção. Transforma uma maldição em bênção, mas correndo o risco disso acontecer. Então quando ele pôs o povo ali, e isso não significa que ele é mais ou menos poderoso. Entendeu? Sim. Não significa. Então, por exemplo, é o que eu falo. Se você conseguir carregar um peso de 20 quilos, não significa que você não consiga carregar um de 60. Mas você está carregando de 20. Se você pegar o teu carro e andar 80, não significa que o teu carro não é potente, só porque você quis ir a 80. Então, quando Deus abre mão desse poder, ele não quer dizer que ele não é poderoso. Quer dizer que ele deu para o homem esse poder de escolha, entendeu? Então, ele colocou o homem lá e agora o homem ficou sujeito à sua vontade, entendeu? Ao seu arbítrio próprio. E eu acho que o que você está perguntando é sobre Deus ser mais criterioso nas leis, é isso? Não. Que o objetivo de Deus era se relacionar com o homem. É isso que eu quis dizer. E eu acho que o fato do homem o homem que eu digo a nação, né? Não desejar o relacionamento com Deus fez com que ele tivesse que optar por um caminho. Eu não sei se eles foram tão profundos nisso. Acho que eles tiveram medo de verdade. Eu acho que foi meio, talvez até ingênuo. Não, eles tiveram medo de verdade de fato. Porque Deus desceu apavorando o pico, literalmente. O pico do monte fumaçando, tremendo e tal. Sim, eles tiveram medo. Mas alguns... É esse o ponto. Eu não acho que o povo não desejou afirmativamente. Eu acho que o povo se distrai no meio do caminho toda hora. Mas lembra que eu fiz menção de um texto em si que falava assim: Moisés, seguinte, eu falei para eles santificarem em 3 dias, eles não santificaram, então fala para eles não virem pro monte para que eu não mate a muitos deles, não todos. Então tinha um grupo, sempre tem um grupo que busca, que se dedica, que faz e tal. Tanto que, momentos depois, tá lá Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 líderes comendo, vendo como que uma plataforma de cristal, sei lá qual é o nome lá, que eles veem... Esqueci também. Eles veem uma experiência sobrenatural e eles selam com uma refeição aquilo no monte, e esses viram a glória de Deus ali. Então, nem todos estavam ruins lá, né? Mas a maioria. Só que tem um negócio, cara, que é incrível, e eu não vou entrar nessa seara, talvez o Brás pudesse ajudar, que é esse fenômeno manada, onde todo mundo vai como todo mundo vai. E agora um monte de gente falou, né, você vai, meu, perigoso, vamos lá. E daí, não, acho que é legal, não, esquece. Olha lá um monte tremendo, tá maluco. Você tá maluco. Aí foi, que nada mais é do que o que aconteceu momentos depois, anos depois, em Cádiz, quando eles estavam prestes para entrar na Terra Prometida. Fica um zoom, vai que não vai, até que os 10 convenceram o povo todo, né? Sim. Então, mas esse foi um risco que Deus correu. Uma vez que o povo não se comprometeu, Deus criou o tabernáculo. Que eu vejo que muitas pessoas às vezes interpretam, por exemplo, assim, sacerdote, eu queria uma nação que sacerdote, né? Não necessariamente, talvez o rito, entendeu? O objetivo acho que não era o rito. A nação que sacerdote que Deus queria era uma nação que se relacionasse com ele. Lógico que de uma forma santa,
né? Você não pode chegar de qualquer forma. Foi uma das frases que você usou bastante numa das pregações, não sei se foi do sacrifício. Não é de qualquer jeito. O relacionamento de Deus não é de qualquer jeito, né? Mas eu acho que ele tinha esse alvo, tinha esse objetivo de se relacionar com o povo. É isso, acho que é esse o ponto. Do sacerdócio, né? O lance é assim... Ou não, ou Deus queria sacerdotes mesmo para fazer o rito, para fazer... Lembra que ele fala, se eu não me engano, está em 19:6 de Êxodo, ele fala assim, eu vou fazer de vocês um povo para mim. Embora todo mundo seja meu, vocês vão ser uma nação de sacerdotes. Ou seja, o que os levitas foram em relação ao povo para Deus, o que a meia faz em relação ao pé sujo com o tapete, era o que a nação seria para todas as nações do mundo. As nações do mundo viriam através daquela nação. Eles são o santo que pode tocar Deus, né? E Deus alcançaria. Como? Essa é uma excelente pergunta, e eu não sei responder, mas através de um estilo de vida sadio. Cara, sabe qual é a promessa dele? A promessa é assim, não haverá estéreis entre vocês. Não haverá praga. Aqui nós estamos especulando se tivesse rolado a parada, né? Peraí, fala alguma coisa aí que eu vou procurar esse verso que é demais, peraí. É muito louco pensar isso, é o que você tá falando. Eles chegaram no pé do monte e eles recuaram, mas se eles tivessem ido e tivessem realmente feito o que deviam ter feito, como eles teriam vivido essa parada, né? Olha que loucura, quando Deus tá fazendo sabe quando ele fala assim, vamos fazer uma aliança aqui? Beleza? Se vocês obedecerem, beleza. Olha aqui, ó. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, e completarei o número dos seus dias. Cara, você tem noção, eu li numa versão mais antiga, vou ler nessa daqui, ó. Em sua terra, tirei... Aqui, ó. Prestem culto ao Senhor Deus de vocês, ele abençoará dando alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo da duração de vida de vocês. Você já imaginou o que é ser essa nação, que é a nação que faz o contato com Deus, a nação inteira de sacerdotes? Essa nação, ela convenceria o mundo como? Ela seria uma nação extremamente abençoada, feliz, próspera, não haverá doença, mulher nenhuma vai perder filho, não vai ter estéril e todo mundo vai morrer velhinho e feliz. Ninguém vai morrer antes. Você tem noção do nível de liberação, de bênção que era para essa nação de sacerdotes? Como que eles iam convencer o mundo? Acho que pelo estilo de vida. Acho que vivendo o bem do Senhor nesse sentido. Entendeu? Pelo comportamento. Sem dúvida. Pelo comportamento, pelo estilo de vida. Mas a base para viver isso não é o relacionamento direto com Deus? Pode-se dizer que sim. Mas no caso aqui é obediência e aliança. Mas para ter obediência e aliança tem que ter relacionamento, certo? Pode-se dizer que sim, né? Entendeu? Então agora o plano era ser nação e a nação inteira ser uma nação de sacerdotes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no domingo, quando a gente falar sobre sacerdotes. Se a gente usar uma figura humana, por exemplo, eu não posso me submeter a te obedecer, por exemplo, se eu não tenho nenhum relacionamento, por exemplo. É um negócio esquisito, não é? Viver só pela lei? Mas você acha que como pastor eu tenho um relacionamento com a igreja inteira? Exatamente. Mas eles pela fé obedecem. Então esse elemento é importante. Sim. Mas é uma relação de confiança mesmo assim, né? Mas de alguma forma há um relacionamento. O cara tem que te ouvir pelo menos, né? Por exemplo, tava vendo o testemunho da menina da Universal ontem lá na TV. Pega 3 canal. A Universal tá nos 3, irmão. Não tem Eles são bichão mesmo, hein? Bichão, não tem pra onde correr lá em casa. Aí a menina falou assim... eu só escutava o pastor e obedecia. O pastor falou lá direitinho pra não fazer isso, eu não fazia. Tipo assim, pecava pra caramba, fumava, parei, pecava, fumei, mudei minhas roupas. Ele falou que tinha que me vestir melhor lá, então aí eu mudei minhas roupas. Aí ele fez tudo direitinho, pergunta se o pastor conhecia ela. Eu também fiquei nessa de me vestir melhor depois dele. Então, mas é baseada no relacionamento. Um dia... com o blazer do dia... Tinha que ter uma câmera aqui agora, velho. Eu posso com o blazer do Cauê. Tá frio aqui dentro, gente. Eu sou mulher, uma sala cheia de homem, tava um frio. Mas um dia eu tava falando
alguma coisa no culto e eu disse assim, eu nem sei exatamente como foi, mas um dia a moça me cruzou no corredor e falou assim, pastora, aquele dia que você falou pra mim que eu ia aparecer no Datena, que não sei o quê, pastora, eu entendi, não sei o quê. Aí eu fiquei, tipo, assim, quando um pastor começa a buscar na sua biblioteca... Me ajuda aí, velho. O dia que você conversou com aquela pessoa, que você disse pra ela sobre o Datena, sabe assim? E aí eu olhava pra mim e pra dentro de mim e falava, eu acho que eu nunca vi essa moça na minha vida. E será que eu disse alguma coisa pra ela? Sabe quando você fica... Bom, enfim, um dia... Eu devo ter falado de púlpito que relacionamento abusivo, se você fica nele, um dia você vai aparecer no Datena. Cara, a pessoa, ela recebeu aquilo como se eu tivesse dito assim, sentado numa mesa. Uma palavra de sentença. Ela não recebeu o versículo, mas recebeu o Datena. Cara, não. Me ajuda aí, né, velho? Na verdade, o que ela entendeu? Ela viu que a palavra, né, penetrou no coração dela, né? No mundo você falaria, a carapuça serviu, mas aquela palavra de púlpito, ela foi tão cortante, tão penetrante, que a pessoa fala, é comigo e é isso. Só que ao invés de ela entender que foi Deus que falou com ela, né? Falou, você disse, aí eu falei, não disse, mas falei. Posso falar uma coisa interessante? Vou dar um spoiler de domingo. O mesmo desejo que Deus tinha com a nação de Israel, de eles serem a forma agora... O desejo que Deus tinha com a nação do céu é o seguinte, o mundo inteiro vai me conhecer através de vocês. Basicamente isso. A forma deles de ter contato comigo vai ser através de vocês. Agora, esse desejo é o mesmo, só que ele usa a igreja. E é por isso que o mesmo verso que Deus fala para Moisés em Êxodo 19, Deus repete 2000 anos depois com Pedro, dizendo, vós sois, só que ele fala para a igreja. Um dia eu preguei lá na Suplicy uma mensagem que chamava assim, sob nova direção. Mesma placa que o pessoal põe em estabelecimento que mudou de direção, agora já o povo de Israel foi, né, posto de lado, agora Deus colocou a igreja. O nego saiu da igreja, né, por causa dessa mensagem, porque que era um negócio, sei lá, um ultraje. Mas era isso, agora passou. Tinha judeus naquela época entre nós. Sei lá. Mas eu só sei que agora o desejo de Deus é que a gente seja uma nação de sacerdotes como igreja, como o povo dele, independente da nação. Isso, maravilha. Eu acho que os meus anexos vão ficar mais claros no final do episódio, quando a gente chegar na palavra de domingo. Mas fala aí, Rodolfão, você chegou agora, faz uma pergunta. Qual era a medida do altar? Ele vai vir com essas daí. Porque por enquanto só teve resposta, não tô familiarizado aqui ainda. É que ele chegou agora. Oi gente. Ele chegou agora. Tudo bem aí, povo lindo da internet? Pera aí que nós preparamos uma pra você aqui, Rodolfão. Pera aí, cadê? Não, aqui, ele tava na Jovem Pan hoje, ele tava fazendo 1000 coisas, não era? Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Aí, muito bom, muito bom. Ele entrou depois agora, mas estava cumprindo os ritos sacerdotais. Cara, aliás, que congressinho, né, cara? O dia que eu cheguei na quinta-feira aqui, que eu lavei as mãos... A gente já tinha cancelado esse nome. Não é congressinho. Com congresso. Caramba, de que mancada. Congresso honesto. Congresso honesto. Sensacional. Fala aí, mano. Faz uma pergunta. Você tava falando do dia que você chegou aqui. Eu cheguei, aí a gente teve que lavar as mãos, cara, e a gente viu a igreja na quinta-feira estrumbada, a gente saindo pela... Meu Deus do céu, o que era aquilo? Foi muito legal ver a igreja de novo, assim. Aí a pastora falou, tem gente não sei o que lá, tem gente não sei o que lá. Aí ela começou a dançar, falou, eles voltaram. Cara, foi muito legal ver isso. Mais uma observação. É uma observação legal. Muita gente... aparecendo aí, foi uma alegria pro nosso coração ver tanta gente aí. Glória a Deus, muito está pertinente. Decretado, acabou a pandemia na Bola de Neve de Guarulhos. Muito bem, muito bem. Muita gente mesmo que a gente viu, né? Que fazia tempo que eu não via, eu fiquei feliz também.
Pandemia, certeza. Glória Sabe a o que eu Deus. acho muito lindo de tudo isso? Principalmente no enfoque geral, assim, mas a questão como Deus ele se manifesta, embora no Velho Testamento, abrindo abismos, gente caindo, gente morrendo, mas isso mostra um desejo de um Deus que quer de amor. Cara, isso mexe comigo, porque é um povo sem entendimento, um povo que tá engatinhando e ele tá ali, aparentemente, leis rígidas e duras, mas no fundo é tipo o pai que sabe o que é o melhor pro filho. O cara vem por aqui, porque aqui... E aí pegando esse não tem gancho erro, que cara. o pastor falou do que falou em Êxodo, do que falou no Novo Testamento, Jesus, sereis conhecidos pelo amor. Cara. Né? Então, quem se relaciona, quem tá passando ali pelo altar, tá lavando as mãos, tá indo pro santo, tá indo pro santíssimo, não tem outro caminho a não ser amar. Teve uma passagem que acho que foi na sexta-feira que o pastor Marcião pregou sobre o candelabro, que isso me marcou bastante, porque toda essa história de amor, ela naturalmente ela faz a gente olhar pra dentro de nós e analisar, cara, qual é a conduta que eu tenho tido. E o pastor Marcião falou algo muito interessante, que é a realidade da maioria do povo, cara. A gente fica rodando entre o altar e a, vamos dizer, entre aspas, a pia ali, o lavatório. E sendo que Deus, ele tá dentro do lugar santo. Então, como as pessoas precisam quebrar esse ciclo vicioso. Se cara, limita ao átrio, né? Exato, cara. E só entra na presença do Senhor. Cara, a gente só entra na presença do Senhor muitas vezes para chorar por aquilo que a gente fez de errado, cara. E Deus quer um lugar pra gente poder se derramar por quem ele é, mano. É verdade. Tem fogo, tem pão na mesa, tem um monte de coisa pra gente desfrutar. É isso. E nós estamos chorando. Você conseguiu traduzir os meus anexos. Eu sou o bichão, mano. Você é brabo. Na verdade, cara, é muito interessante porque a gente terminou, a galera tinha uma expectativa do tipo assim, vamos entrar no Santo dos Santos hoje. O que vai acontecer? Vai vir uma nuvem, o que nós vamos ver? Os anjos virão e tal. E de repente, a gente entendeu, e eu terminei falando sobre a Arca da Aliança, só que com Davi. E a grande diferença é só que todo mundo quer entrar no Santo dos Santos, quer, sem perceber que o cara que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, entrava só para pedir perdão. Qual que é a ordem no dia de Yom Kippur? Dia do perdão, dia da expiação, um dia por ano. Chorem os sacerdotes, pranteiem, lamentem. Todo mundo se arrepende, então o cara entra lá para pedir perdão. E sai, e esse foi o encontro do Santo dos Santos. É sério? É sério isso? De repente... Não teve nenhum chu. Não teve nenhum uou. Agora, nós temos Davi com a arca para todo mundo. E você que entrava na presença de Deus para chorar, porque várias pessoas me falaram, pô, pastor, chorei todos os dias, só choramos. Você não chora por causa do teu pecado. Você chora de gratidão e alegria pela presença de Deus, cara. É outro approach, irmão. É outro. Eu choro todo culto, mas eu só choro de alegria, de gratidão, da presença. Então, quando você transita de ter que parar de chorar por perdão, mas ter que começar a chorar por gratidão, aí você... era esse o foco. Cara, é óbvio que a gente vai olhar pra nossa falha humana, porque é isso que a gente enxerga quando a gente se depara com a graça, cara. A gente fala, eu não presto, eu sou indigno de estar aqui. Só que olha que sinistro, porque esse temor e a glória manifesta ainda acontece nos dias de Davi, né? Você contou lá. Foram carregar a arca do jeito que não era pra carregar. Coitadinho foi ele segurar a arca na maior tensão, mano. Vai cair, vou segurar. Foi fulminado usar. E aí fica um tempo lá na casa de Shanamanai, como é que é o nome? Obed-Edom. Obed-Edom. E fica por um tempo lá, até que ele resolve buscar, e aí ele vem sacrificando, né? Cada seis passos um boi. Um boizinho. Qual a distância da casa de Obed-Edom para Jerusalém? Teve uma mensagem que você falou disso. Se era 15 quilômetros, eu não lembro quanto foi. Você pregou uma vez. Eu preguei uma vez. O cara tinha que dar, sei lá, aproximadamente 12 mil passos, ou um pouco mais, 18 mil passos. Divide por 6, dá 3 mil bois. Sei lá, qualquer coisa assim, nível de sacrifício. E aí a arca chega na cidade de Davi. Qual foi a virada de chave para dar
na O sua que ele opinião, entendeu em tudo o que isso, você né? entendeu? Porque, na minha opinião, ele entendeu o lance total do tabernáculo. Não sei se por visão, por profético, mas ele entendeu Jesus, ele entendeu o relacionamento, porque ele não era sacerdote, hein, pastor? Ele não era sacerdote, E ele mas ele vestiu colete sacerdotal, uma roupa sacerdotal. Ele roubou os pão da igreja, roubou os pães da presença e comeu. roubou os pães. E o mais engraçado é que Jesus cita isso. Jesus cita isso. Você não lembra de quando Não fala que ele roubou. Não, ele pegou. tomou posse. O sacerdote deixou. Comeu. Tava com sacerdote. fome, mas o próprio Jesus fala assim. Você não lembra quando Davi tava com fome e ele deu de comer pra ele seus... simplesmente achou. Gente, a pergunta é: se o seu filho abrir a geladeira da tua casa e comer o pão, ele roubou ou ele Não, comeu? ele tava com fome. É isso. É a fome. A diferença é essa. Se a sua filha abrir, de repente, o ovo de Páscoa, Mas vamos lá. fora de hora, ela roubou? Não, tá em casa, gente. Ela comeu, era da família. Mas vamos lá, pastor. O véu não tinha rasgado ainda. O véu não tinha rasgado e a arca tava ali, irmão. E essa Todo mundo ousadia de Davi? De colocar o colete, dançar, algo totalmente diferente. O cara foi ajudar a parca a não cair e morreu. O cara que colocava a roupa, o sumo sacerdote, como eu falou, ele entrava lá pranteando pra pedir perdão, entrava, pediu perdão, Com a saiu. corda na cintura, porque podia morrer ali. Com o sino que se fulminar, vai tocar, puxa o cara de volta. E aí vem Davi, põe o colete, Há controvérsias. dança na presença da arca. Como que foi essa virada de chave? Tem controvérsias aqui, vamos ver a pastora. Qual controvérsia? Fala. Não, eu só tô falando do sininho. Há uma leve tá. controvérsia aí. Não, o sininho fazia parte. Ele não tinha a tal da corda. É que assim, a tradição judaica, ela toda discussão rabínica registrada é altamente respeitada. Mais às vezes do que até a própria Torá ela é lida. Porque a Torá ela é limitada na sua extensão e as discussões rabínicas elas são bem extensas, bem extensas. Basicamente, o que um rabino ortodoxo faz na vida dele é ficar sentando e debatendo. Só isso, irmão, que ele faz na vida. E agora eles ficam lá debatendo questões como beleza, nós temos que lavar a mão para comer, beleza, mas o que é mão? A mão vem até aqui ou a mão vem até aqui? Entendeu? Aí o cara fala, não, então vamos lavar até aqui, cara. A gente mata. E aí eles põem lá, mão agora é até aqui. Então agora todo mundo obedece isso daqui. E aí vira uma tradição e tal. E aí dizem que essas tradições, que o sumo sacerdote entrava com uma tal de uma cordinha e caso ele morresse fulminado, ele seria tirado. Pra ninguém ter que entrar lá pra buscar o cara e morrer fulminado também. Né? Okay. Mas qual era a questão mesmo? Davi não tinha cordinha, não tinha nada. Meteu o colete no peito e celebrou e adorou o Senhor. E celebrou e adorou ao Senhor de uma forma extravagante. Ninguém sabe exatamente como era essa tenda, mas Ousado, né? agora, cara, o que acontecia? Existia um lugar de sacrifício em Gibeá e a arca estava em Jerusalém. Em Gibeá ainda ficou o altar, por exemplo, o altar do sacrifício ficou lá, é isso? Era onde as pessoas iam para sacrificar. Aparentemente era isso. Então é como se o átrio tivesse ficado num lugar agora. Basicamente. Quase isso. Quase isso, Certo. Então faz sentido. Ele não tinha mais o véu, né? Físico, pelo menos. Ele não. Quero dizer que ele não quebrou a lei, né? Não quebrou a lei. Davi não fez isso. Ele dançou na presença da arca. Mas aí vem uma revelação e muda totalmente o formato e o culto a Deus. Muda nesse evento com Davi, certo? É uma quebra de paradigma grande aí que acontece. Porque o que acontece é que depois a arca volta para um lugar santo, santíssimo, dentro do templo de Salomão. E lá fica por mais 500 anos, sei lá, 550 anos. Então, os ritos voltam, cara, no templo depois. E a arca volta a ficar escondidinha, mas em Davi... Veio uma revelação, mas o que seria, pastor?
um profético, uma revelação fresca, sei lá, uma virada de chave assim no espiritual? Não, olha que loucura. Esse texto aqui, que era um texto que eu poderia ter lido, mas que diz assim, ó. Ele faz assim, ó. Paulo e Barnabé estão voltando da viagem. Parça, Barnabé, boa. Estão voltando da primeira viagem. Eles vão até Jerusalém. Encontram os oldis lá. Só a velha guarda. Só os bambam. Pedro, Tiago. Os caras brabo lá. Talvez João ainda. Todo mundo lá. Natanael, os caras. Todo mundo em Jerusalém. E diz assim. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça. Paulo e Barnabé falando, né? Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, nego, pegando no fogo, falando em línguas, aquele negócio, eles contando, cara, você não acredita. Chegamos lá em Éfeso, mano, o bagulho foi louco. Eles só contando, né? Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse... Aliás, eu acho que eu falei que era Pedro. Fica uma errata aqui, corrigindo. Tiago tomou a palavra e disse... Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras do profeta, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. O tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios, sobre a quais tem sido invocado meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que ele fala, o que aconteceu com a glória vindo através de Paulo e de Barnabé, nada mais é do que a tenda de Davi sendo reedificada. A mesma glória que se viveu, o mesmo acesso que todos tinham à presença de Deus, agora o que os gentios estão tendo é o que está acontecendo de novo. Então ele mostra um tremendo conhecimento da história, Tiago, aqui. E ele fala, cara, é isso aí, Deus está presente para todo mundo. Igual Davi fez todo mundo ficar presente diante da presença de Deus. Dá pra entender, não? A gente precisa entender que Davi é uma tipificação de Jesus. Total. Ele é um tipo profética. De Jesus, ele é uma figura profética. Em várias passagens, Davi revela Jesus. E, de alguma maneira, ele é quase um preview daquilo que viria em Jesus. Por isso que ele tem tanta liberdade, acesso, e a palavra fala que Davi era um homem conhecido, o homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, Davi, ele era uma tipificação de Jesus. Ele era tipo, vou te dar uma pitada do que Jesus vai ser. Por isso que também ele era tão ousado em fazer coisas que estavam fora dos padrões, os parâmetros da lei e tudo aquilo. Talvez havia uma percepção nele diferente. Ele tinha uma sensibilidade. Ele era uma tipificação de Jesus. Ele revelava aquilo que estaria por vir. Então ele também conseguia revelar um pouco da grandeza do que seria Jesus ali, direto, com acesso direto ao Pai, sendo advogado, sendo intercessor, sendo consolador. Ele era essa tipificação. Cara, ele era um... É isso. Que é o link que eu falei, que daquele anexo que eu fiz no começo lá, de Moisés. O que não sei se a palavra impediu, mas o medo que o povo teve de chegar até a presença de Deus, aí a minha opinião, né, talvez por um relacionamento que eles não tinham forte com Deus, é o contrário em Davi. A ousadia que ele tem de chegar e colocar um colete sacerdotal e dançar na presença de Deus é porque é um cara que tinha muito relacionamento com Deus. E ele entendeu e falou, peraí, isso aqui é pra mim também. Uhum. Eu também tenho acesso a isso. Não, é importante a gente dizer que não é de uma maneira relaxada, né? Ou rebelde, Sim. Tipo, não, vou ser sacerdote. Não. É porque ele teve a revelação fresca, interna, que é o que a pastora falou, de uma forma profética, do que é o relacionamento. E acho que é isso que o fazia também o homem, segundo o coração dele. Mora dentro da casa do pai, abre a geladeira e tem acesso. Então, Exato, porque o segredo em tudo tá na intimidade, velho. É isso aí. Intimidade, ele sabe da herança, ele sabe da condição dele, de filho, de herdeiro, é uma coisa muito,
muito o espelho daquilo que seria Cristo Jesus. Até porque Saul tentou fazer um monte de coisa fora de hora, de regra, Deu tudo errado. Deu tudo errado, né, cara? Exatamente. Ele era seguro, né? Cara, a identidade dele, é isso? tem uma passagem, ela tá em Hebreus 4:16, pra gente entrar confiadamente diante do trono da... O que esse negócio significa que para você entrar na presença de um rei era muito sinistro. Com essa história de Esther você vê bem, né? Mas quando a gente ia entrar confiadamente diante do trono, era o que Davi era, cara. Ele ia confiante. Pum, ele só ia. Ele ia confiante. Só ia. PNL. Pegou o código? Pegou, né? Pegou o código? Estávamos conversando sobre isso hoje no carro, eu e ele. E falamos sem querer exatamente isso que você acabou de falar. É uma confirmação pra você, viu, Cauê? Eu recebo. Eita. Jay. Bom, nós estamos a 1h15, não falamos nada. Falamos bastante, pô. Falamos bastante. A gente pode convidar o Marcião também pra próxima. Claro. Eu acho que nós estamos fazendo os anexos, né? Porque se a gente for pontuar cada um dos cultos, eu acho que ia ficar muito longo e até um pouco... E a palavra já cumpriu esse papel também, né? Freestyle. Agora... Também quem quiser que veja os episódios 1, 2, 3, 4, 5. Com certeza. Agora, a leitura bíblica solene que a gente teve domingo agora de 2 capítulos da Bíblia foi sensacional. Foi, não foi, Meu cara? Deus, cara. Como o poder na palavra, cara. As pessoas, né, não... Eu conversei com algumas pessoas que estiveram no culto no domingo, né? Porque eu não estive, porque eu tava de mudança. E aí mandaram uma foto, você sentado na cadeirinha, né? Numa cadeirinha. Isso foi Foi no sábado. Foi no sábado. No sábado? No sábado. Então, mas a questão não era nem a foto, a questão é que falou assim, mano, se liga só na igreja como é que tá. Aí tem um collab de fotos da ovelhinha, você sentado, o pessoal com aquele, como é que é o nome da pia que tava lá na sexta-feira? É uma pia, né? A pia. Falou, mano, quanto tempo eu fiquei longe do Bola de Neve que a igreja virou um teatro? Pior que foi, mas a ideia era encenar mesmo. Ó, foi muito legal. Ilustrar. Mas encenar, né? Uma ilustração. Não, achei incrível. Encenar. Esse é o nosso Bola de Neve. Como é que nós vamos fazer outro? Você subiu a régua, né? Se a gente não trouxer um elefante, o leão, liminha, não vai... Tem que trazer o Giovanni Ensina no próximo. Você que tá nos escutando, a gente tá aqui aceitando ideias, né, pro próximo. Se o tema for a arca, a arca de Noé, lascou. Eu tô vendo só... Eu posso falar, eu fui com a Francis, cara. Eu fui com a Francis num teatro nos Estados Unidos. É absurdamente monstruoso. E tinha muito bicho na peça. Os caras passavam no meio dos corredores com uns cavalos de 2 metros. Camelo. Tinha tudo. Cachorro, ave grande voando. Passando voando. Macaquinho. Cara, uma loucura, cara. Uma loucura, cara. Muito Mas bom. Eu acho o budget. Mas eu acho que tudo isso vai deixar muita imagem na mente, na mente da galera, e a gente vai lembrar dessas coisas mais claramente, assim. Muito bom. Não. A Valentina, minha filha, agora o negócio dela com aquela ovelhinha lá, cara. O Marcinho tá matando a ovelha. Calma, Valentina, é de mentirinha. Não é de mentirinha. Ela tinha que estar lá embaixo. Mas quem coloca na cabeça dela que ela vai descer? Não desce. Mas não desce, o que eu falei, muita criança. E não tinha só ela, tinha muita criança. E foi ótimo pra ela começar a entender a história. A gente se amarra nisso, ela se amarrou, foi top. Vou te dar uma repreensão pública. A história estava sendo desenhada para a idade dela, no andar de baixo, pelos professores, e você tem autoridade sobre a sua filha. Quem que manda nela é você, não ela em você. Ponto. Vixe. Tá bom. Vixe. Ficou meio... Rodolfo. Infelizmente, hoje temos uma... Que essa bronca sirva de exemplo para outros pais também. Isso. Quer falar de mim também agora? Você é louco, não? Não, você foi falar o exemplo, mas o que eu quero falar é da leitura bíblica, pastor. Peraí, essa era a hora de soltar essa, ó. Quem? Você. Tá bom, amém, eu aceito. É isso aí.
Nós estamos falando de sacrifícios. E os nossos filhos precisam aprender a fazer os sacrifícios deles também. Entendeu? Porque uma criança que não se sacrifica hoje, ela vai ter dificuldade de se sacrificar amanhã. Em falar em sacrifício, a gente terminou. Tem uma coisa muito emblemática. Para se entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote sacrificava um animal pelos seus próprios pecados. E com esse sangue ele podia aspergir na ponta do altar do incenso, com o incensário entrar na Arca da Aliança, aspergir lá dentro na Arca da Aliança, isso habilitaria ele a entrar. Ou seja, sem sacrifício lá atrás, você não entra lá na frente, né? Mais ou menos isso. E aí a gente teve um momento de escrever os sacrifícios e trazer para queimar. Foi muito especial, pastor? Foi muito legal, não foi? Foi profético. Cara, foi. Sobrenatural. E tinha criança vindo trazer, assim, adolescente, modo de dizer. Eu fico pensando, cara, que tipo de sacrifício, né? O adolescente deve ter posto. Pode ter sido a coisa mais simples, uma mídia social, mas já foi muito simbólico, né? Ô pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém que pergunte sobre aquela passagem que fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso tem alguma conexão do que você tá falando ou não? Isso é uma coisa fora de contexto, não tem nada a ver? Porque a gente tá falando sobre sacrifício, certo? Essa é a passagem de Saul. Exato. Mas o que quer dizer? Existe alguma contradição com o que a gente tá falando aqui? É claro, se você obedecer, você não precisa sacrificar. Porque lugares onde os relacionamentos são firmes, as leis não precisam ser tão fortes. Não. Onde você obedeceu, não houve pecado. Não houve pecado. É melhor obedecer do que depois você tem que fazer uma reparação por isso. Exatamente. Nós estamos num estágio pós-pecado, então. Nesse contexto de sacrifício. Certo? Sacrifício certo? O sacrifício de Saul, o que Saul fez? Como é que foi essa história? Saul, ele sabia que alguém tinha que oferecer o sacrifício. Era o sacerdote que tinha que sacrificar antes para a guerra. O que ele fez? Falou, vou resolver. Só que Saul não era Davi. Fez o certo da forma Saul não errada. era Davi e Saul não era o sacerdote. Saul, não, na questão assim, não dava nem pra falar que ele era íntimo. Nossa, eu vou mandar uma aqui que vocês vão pirar, meu irmão. Não era Davi, porque a gente permitiu louco, né? Que Davi comesse os... Eu tô falando que ele não era Davi, porque há um minuto atrás a gente permitiu, teoricamente, abre aspas, que Davi comesse o pão da proposição. Davi também não era sacerdotal. O que Saul fez ali... Ele quis oferecer um rito para resolver o problema dele de guerra. E ele foi querer ser... o bichão mesmo. Bichão. Não, é o famoso meteu louco, né? E ninguém tinha falado para ele sair para ir para guerra. E ninguém, muito menos, ofereceu o sacrifício rapidinho para ir para guerra. Entendeu? Era a responsabilidade dele. Entendeu? E aí o que Como é que é? Ele era o não, rei. Ele foi levantado para ir para a guerra. Ele foi levantado, mas não era a hora dele ir para a guerra e ele não tinha sido liberado. Não era que era a hora, ele precisava esperar, né? Ele tinha que esperar Saul para fazer o sacrifício. Ele tinha que esperar o sacerdote para oferecer o sacrifício. E aí o que ele faz? Ele vai lá e oferece. E ali a casa dele cai, ele perde o reinado ali, depois ele continua sendo o rei, mas ali... Desaprovado total, né? Mas ali ele é desaprovado. Por que Saul é desaprovado quando ele descumpre a norma e Davi a gente celebra quando ele descumpre a norma? Boa pergunta, pastor. Não, o grande lance é o seguinte. Quando Jesus usa o exemplo de Davi no pão, é porque ele estava falando sobre ser provedor. É outro contexto, é outra história, é outro tudo, né? E comer o pão representa proximidade e intimidade. O que Davi tinha, e ele fez, ele não foi repreendido por isso. Agora, sacrificar era o sacerdote quem fazia. Era o sacerdote quem tinha que fazer o rito. E não... Olha, o sacerdote... Não, Davi não levou a arca. Os sacerdotes levaram. Quando Davi levou do jeito errado... Ele foi punido. Depois ele pegou os sacerdotes levíticos, botou no ombro deles e eles levaram a pé. Oferecendo e sacrificando. Oferecendo e sacrificando. Então ele entendeu fazendo certo. O lance é que o sacerdote tinha autoridade e Davi respeitava isso. Quando Davi tinha que fazer uma consulta, ele trazia o éfode, trazia o sacerdote. Tomava várias. Quando ele tinha que ungir um rei, filho dele, ele chamava o sacerdote e ele contava com o sacerdote. Vou dar um spoiler de domingo, mas segura essa. Sabe por quê? Olha o nível de poder do sacerdote. Sabe por quê
Caifás teve que costurar a morte de Jesus? Porque se só os romanos tivessem crucificado Jesus, teria sido um homicídio, um assassinato. Mas quando Caifás balançou a cabeça dizendo sim, Ficou legal a coisa. se transformou em um sacrifício. E Jesus precisava ser sacrificado. Uau. Deus, cara. Mano. Então, Meu Caifás, Deus. esse é o nível da autoridade do sacerdote. E agora Validou, né? Validou, né? Cara, E agora Saul quer fazer 100, né? A palavra é assim, ó, é 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Uhum. Ele tá falando de uma escala de prioridade, né? Prioridades. Não Entendeu? adianta você sacrificar se você não obedece, você tá doido? Não, ele tá falando que se você obedecer, não precisa que não precisa nem sacrificar, você já obedeceu. Se você oferece um sacrifício fora de se hora... você desobedece o pastor, mas depois você pede perdão e traz um bombom. Beleza, tá perdoado. Aí a próxima vez eu falo assim, cara, melhor do que bombom é você obedecer em primeiro lugar, entendeu? Exatamente. Aí você não precisa nem de bombom, porque você já obedeceu, entendeu? o bombom fica com uma grana. E o coração ali, ele tava mostrando um coração, entendeu? Agora, e Davi também mostrando dele. presta atenção. E se você trouxer o bombom sem te pedir perdão, mas você falar assim, lembrei de você e eu te amo, toma esse bombom. É tipo o Chaves indo na mesa do Girafales lá levando um. É não tipo o sacrifício de... A maçã É comida. muito parecido. Desculpa. Alexandre. Mas eram 3. Eu não entendi porque eu não assisto Chaves, gente. Cumpri meu papel hoje aqui. Ele leva a maçã comida e fala, não tem problema, era só uma maçã. Ele fala, mas na verdade eram 3. Ai, me conta, eu não sei. Não assisti nunca do Chaves? Todos os alunos levavam uma fruta pra agradar o professor. O Chaves levou uma maçã comida. Que ele não aguentou no meio do caminho, ele comeu. Aí o professor já falou assim, mas tudo bem, Chavinho, era só uma maçã. Na verdade eram duas. Era piada, entendeu? Tá bom, gente. Ai, muito Eu não- bem, Ale, muito Coitada bem de mim, lembrado. não assisti Chaves. Muito bem lembrado. Corta não. Tudo a A ver. bronca vai deixar, mas essa piada tosca... Bom, maravilha. A gente falou do texto bíblico, pastor, mas a gente não deu a referência. Qual foi o texto mesmo que você leu os 2 capítulos pra galera ler em casa e meditar nesse texto? Cara, eu na quinta-feira, eu acho, segundo dia, tem um adolescente da igreja, muitas vezes no fim de culto ele vem me fazer pergunta. Mano, ele manda as perguntas mesmo. As braba? Umas perguntas braba, cara. E aí, cara, eu lembro que ele me perguntou alguma coisa sobre o sacrifício e tal, e eu falei assim, ó, cara, vou te dar uma lição de casa. Chega na tua casa agora e lê Hebreus 9 e 10, parte do 10. Ele falou, peraí, sacou o celular, qual é mesmo? Hebreus 9, anotou. Eu falei assim, ó, eu não falei pra ninguém, mas quem lê esses 2 capítulos não precisa nem vir mais até domingo, porque já entendeu tudo. Aí ele falou, sério? Segredo nosso, Eu né? falei, mas não fala pra ninguém, senão ninguém vai vir, mas domingo... Aí, cara, eu passei pra ele, porque esse texto de Hebreus mostra o nível da clareza que Paulo tinha e do entendimento que ele tinha a respeito do processo de santificação, de purificação e de acesso a Deus. E esse texto é muito, muito bom. Na verdade, ninguém sabe se Paulo foi quem escreveu Hebreus. Muitos acham, a maioria acha que sim, mas supondo que foi ele escreve com clareza a respeito da inutilidade da primeira aliança e da substituição da segunda aliança. E ele diz, aliança é sancionada com sangue. E aí ele fala do sacrifício perfeito de Jesus e tal, e é um texto lindo que depois você pode ler direitinho em casa. Isso que eu li na NVI, porque na mensagem é assim, é muito legal, muito legal mesmo. Né? Revelador. Desenhou, né, o negócio. Desenhou, pronto. Esse texto explica mesmo na prática, porque às vezes muitas pessoas pegou um culto, pegou outro e falou, mas peraí, vocês estão pregando o Antigo Testamento, né? Então, mas você pega o contexto geral. E aí o resumo tá aí.
Hebreus 9:10. É isso aí. Não é? Tá Olha, lá no Spotify, É. tá lá no Apple Music, você pode ouvir a mensagem 9 e 10. Voltou, ele vem, ele me faz várias perguntas. Ele sempre me faz perguntas. É isso aí. Aí, a última pergunta que ele me fez, ele falou, pô, pastor, eu queria aprender a Bíblia assim. Como é que você aprendeu a Bíblia assim? Eu falei, quanto mais você sabe, mais você vai saber. Ele falou, como assim? Aí eu falei assim, olha, eu vou te falar uma frase em inglês. Você sabe inglês? Ele falou, sei um pouco. Ele falou, vou te falar uma frase. Falei, uma frase. Falei, você entendeu a frase? Ele falou, acho que sim. O que é? A frase era assim, Today I will go to the church because I want to learn more about Jesus. Sei lá, alguma coisa assim. Aí ele falou, eu acho que você quer ir na igreja para aprender sobre Jesus. Você conhece todas as palavras dessa frase? Ele não, mas eu entendi o contexto. Eu falei, se você falar essa mesma frase para quem não conhece nada de inglês, ela vai ficar perdida. Mas como você conhecia essa palavra, essa aqui fez sentido. Quanto mais você conhece, mais você vai conhecer. Uau. Então, lê a Bíblia, cara. Aí, todas as vezes ele me faz essa pergunta aí, e eu me amarro que ele vem fazer essa pergunta. Que top. E esse texto aí foi um texto que ele deve ter lido e a igreja ouviu e foi muito, muito bom. Muito legal, muito esclarecedor. Quanto mais você come, mais você tem fome. Na palavra é assim, né? Glória a Deus. Falar em fome. Falar em fome, né? É isso aí. Olha, dá pra gente ter outros capítulos, tem muita coisa pra gente destrinchar e que se Deus quiser a gente vai fazer outros anexos aí do congressinho. É isso aí, meus amigos. Muito bom hoje, hein? Que episódio especial. Vamos pro próximo. Deus abençoe vocês, como a pastora falou, ouça lá no Spotify, compartilhe esse link com mais pessoas. Inscreva-se nesse canal, povo lindo da internet. Povo lindo da jovem. Aqui ele fala povo lindo, na dele ele fala povo fofoqueiro, né? Povo fofoqueiro da internet. Então tá bom. Ó, nós vamos terminar, mas tem muito anexo pra ser feito, hein? Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu. Beijo pra todos. Tchau, gente. Falou.